Olá, gente, bom dia. Vamos para a nossa última aula gravada do terceiro bimestre. Depois disso, só vai ter a prova, tá? E o conteúdo da prova vai ser a matéria toda da apostila. E agora nós vamos entrar na segunda parte da apostila, na página 46, sobre infecções sexualmente transmissíveis, chamadas de IST. Número 1. Certamente você já ouviu falar nas infecções sexualmente transmissíveis, IST. Tem informações sobre como elas podem ser contraídas e os riscos que apresentam? Resposta pessoal, você pode botar que sim, você pode botar que não. Se você souber, você escreve. Se você não souber, você não escreve. O corpo humano produz... Vou mudar aqui. Pronto. O corpo humano produz muitas substâncias, líquidos e secreções. Nas relações sexuais não há troca de sentimentos, prazeres. Nas relações sexuais não só há troca de sentimentos, prazeres e sensações, também ocorrem fluidos corpóreos. Por meio destes é que agentes infecciosos são transmitidos e ocasionando doenças. A transmissão do agente infeccioso pode ocorrer de diversas vias: respiratória, salivar, fecal, oral e placentária. Respiratória, geralmente doenças de pulmão, tipo pneumonia, essas coisas. Salivar, de infecção no estômago, dor no estômago, coisas assim. Fecal oral, que é o do IST. Placentária são doenças que a mãe geralmente transmite para o filho quando está carregando na barriga e por aí vai. Sublinha. Quando a via de transmissão é sexual por meio de tais fluidos produzidos pelo corpo, as doenças passam a ser chamadas de infecções sexualmente transmissíveis. Sigla IST. Pode parar de sublinhar. Antes popularmente conhecida como DST, doenças sexualmente transmissíveis, as ISTs são assim chamadas porque podem ser transmitidas por meio do contágio de contatos sexuais, embora muitas delas também possam ser transmitidas por outras vias. O risco de contrair uma IST é tanto maior quanto o número de parceiros sexuais que uma pessoa tem. A principal doença transmissível hoje é a AIDS. Então, se você tem um parceiro sexual, você tem uma pequena, moderada chance de ter uma infecção sexualmente transmissível. Porém, se você tem 10 parceiros sexuais, né, você vai ter uma chance maior de ter uma IST. Caso não saiba algumas dessas palavras que estão grifadas, só lê o glossário que vocês vão entender, tá? 47. Sublinha. Os primeiros sinais de IST são, geralmente, dor e queimadura urinar, secreção no canal da uretra, dor nas relações sexuais e corrimento vaginal. Também pode ocorrer feridas e verrugas nos órgãos genitais, além de ínguas, nódulos linfáticos inchados, nas virilhas. Pode parar de sublinhar. Íngua é como se fosse uma espinha grande, tá? Só que sem o pus, uma espinha vermelha grande. Isso que é uma íngua, se você quiser imaginar o que é. Ao menor sinal de IST, a pessoa deve evitar as relações sexuais, procurar um médico e principalmente avisar os seus parceiros sexuais, pois, dependendo do tipo de doença, podem causar alguns dias ou semanas e até mesmo para que os sintomas desapareçam. É o chamado período de incubação. Leia a frase a seguir. Uma menina linda igual a essa jamais teria AIDS. Foi por isso que eu não usei camisinha. Nunca... retardadice, tá? Essa frase. Nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, embora eu soubesse o risco que corria ao não usar camisinha todas as vezes que mantinha relação sexual. 2. Comente as frases com seu colega e seu professor e depois escreva abaixo as consequências da maneira de pensar do indivíduo para os parceiros e com a sociedade. Então, a beleza de uma pessoa não está associada ao fato dela ter ou não uma infecção, tá? Isso independe. O que está ao fato dela ter ou não uma infecção, ela ter relações sexuais protegidas, usando métodos contraceptivos e métodos que permitem que ela não se infecte, ou seja, camisinha, preservativo no caso, né? Falando bonitinho. Então vocês vão botar isso, vocês vão escrever por que essas frases estão erradas e por que a pessoa que fez isso foi um bobão. Embaixo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, surgem no Brasil cerca de 1 milhão de novos casos de ST por dia, o que equivale a mais de 376 milhões de casos por ano, considerando as 4 infecções curadas: clamídia, gonorreia, tricomoníase e sífilis.
Como a notificação dos casos não é compulsória e cerca de 70% das pessoas com alguma IST buscam tratamento em farmácias, o número de casos notificados fica muito abaixo da estimativa da OMS. Então, 1 milhão de novos casos por dia corresponde a apenas 30% das pessoas que buscam um tratamento correto em médicos, em postos de saúde, procuram a cura propriamente dita. 70% das pessoas têm vergonha de falar que tem uma IST e procuram curas e remédios em farmácias. Não quer dizer que não vai ser tratado. Só quer dizer que a automedicação muitas vezes pode causar diversos riscos. E se você, por acaso, contrair alguma IST, não é vergonha. Vai num posto de saúde, vai num médico e procura um tratamento. Que é melhor você se livrar logo do que você se automedicar. A seguir, vamos estudar algumas ISTs com ênfase na AIDS. Então, nós vamos estudar todas as ISTs que o livro de vocês colocou, acho que são 5, 6. E no final vamos falar sobre a AIDS, para a gente entender o que é. Número 1, gonorreia. Eu botei aqui no slide um resumão, tá, sobre o que é cada uma, mas nós vamos ler no livro e sublinhar. Sublinha a gonorreia toda. Ocasionada por uma bactéria que pode acarretar inflamação na uretra, provoca dores ou urinária, inflamação na próstata e no útero. Nas mulheres, os sintomas muitas vezes não são percebidos. Caso a doença não seja tratada, pode provocar esterilidade e incapacidade de gerar filhos. Então, a gonorreia é uma doença que ela pode ser tratada, que ela é causada por bactéria, você toma antibiótico, tá? Remédio controlado. Porém, caso ela não seja tratado ou maltratado, pode causar a esterilidade, pode causar vários outros tipos de doenças, tá? Embaixo, pode parar de sublinhar. Há relatos de que a gonorreia acomete seres humanos desde a Idade Média, em meados do século XII, na Inglaterra. Diante disso, integramos o assunto com a história de tratamento da IST no período do Brasil colonial e imperial. Vamos ver como é que era tratado a IST no momento do Brasil colonial, 48. Em 1808, com a ajuda da família imperial portuguesa, antes de tudo, 1808, Europa, eles não eram muito familiarizados com banho, tá? Até hoje já não são. Então já pensam numa coisa que é meio fedida, já numa coisa que é meio assim, nojenta, sabe? Então vamos entender. Em 1808, com a vinda da família portuguesa, houve um divisor de águas referente ao processo de infraestrutura urbana e saúde pública no Brasil. Por quê? Porque os índios são acostumados e eram acostumados a tomar banho todos os dias. Europeu, não. Europeu é porco. Até então, não havia ensino superior de medicina. Portanto, a maioria das enfermidades era tratada por curandeiros, pajés, benzedeiros ou cirurgiões práticos, que detinham um documento comprobatório do estágio no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Aqui ele está falando sobre a medicina, ele não entra no mérito da higiene. Então, para você se tratar alguma doença, antigamente você era um curandeiro, você era um pajé, você era alguma pessoa que tinha certos conhecimentos, mas ainda não tinha uma faculdade de medicina propriamente dita. Diante disso, era muito comum princesas, escravos, etc., buscarem curandeiros para tratar as enfermidades. Leia abaixo o trecho de um livro que descreve a receita médica de um curandeiro do sertão baiano para o preparo de um remédio caseiro com a finalidade de tratar gonorreia em meados do século XIX. Então, vamos supor que um príncipe ou uma princesa, que eram as pessoas que tinham tempo para isso, né? Escravo não tinha tempo para isso, precisasse tratar de uma gonorreia. O que ele tinha que fazer? Remédio para curar gonorreia. 1 colher de azeite doce, posto em uma gema de ovo morna ao fogo. Beba em jejum por 5 dias, que sara da purgação. Para cessar a purgação em mulheres, 9 mamões inchados, pondo-lhes açúcar branco. Depois de cozido e deixado no sereno, toma a moça de manhã em jejum com semente. Então, olha o que as pessoas tinham que fazer antigamente para poder se tratar da gonorreia, né? Aí entra todo o contexto social da pessoa, se ela tinha condições para isso, se ela era uma princesa, como que era a higiene dela, como que era a higiene do parceiro dela e tudo mais, tá? Número 2, sífilis. Também causada por uma bactéria, manifesta-se uma pequena ferida nos órgãos sexuais com ínguas nas virilhas. Pode sublinhar. Lembra que íngua é como se fosse uma espinha vermelha grande. A ferida e as ínguas não doem. Meses depois aparecem erupções rosáceas na pele e várias partes do corpo.
inclusive as palmas da mão e solas dos pés. Febre e dores nas articulações. Diagnosticada e tratada com antibiótico apropriado, a doença é curável. Então, a sífilis ela é causada por bactéria. A bactéria é tratada com antibiótico, você pode se curar da sífilis, tá? Herpes genital, sublinha. Causada pelo vírus herpes simplex tipo 2, inicialmente surgem pequenas bolhas no pênis e na vulva. Vulva é todo o aparelho genital masculino de fora, onde tem os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, a entrada da vagina e a entrada da uretra. Tudo isso é chamado de vulva. A vulva que se rompem transformando-se em feridas dolorosas que levam por volta de 3 semanas para desaparecer. Pode parar de sublinhar. Depois disso, a doença entra em estágio de latência, isto é, permanece adormecida sem se manifestar por um bom tempo. Ela pode voltar a se manifestar por diversos fatores, causam tensão e levam à diminuição da resistência. O herpes genital é causado por um vírus, e vírus só é combatido com vacina. A gente ainda não tem vacina para herpes genital. O que podemos fazer é tratar os sintomas que esse vírus causa. Se ele causa bolhas, então nós vamos tomar remédios que evitam aparecer bolhas, que evitam aparecer a vermelhidão e que causem esse vírus à latência, que levam esse vírus à latência. Porém, se esse vírus está latente e você tem relações sexuais com outra pessoa sem proteção, você passa esse vírus para outra pessoa, tá? Mesmo ele estando latente. Então, vamos tomar cuidado. Página 49 agora. Número 3. Número 3? Não. E cuidado com a burra. Botei a numeração errada. Aqui é 4, aqui é 5 e aqui é 6. Meu pai. Não sei mais contar, mas vamos lá. Número 4. Clamídia. Sublinha. Infecção ocasionada por bactéria pode apresentar os sintomas... Pode não apresentar sintomas, mas geralmente afeta os órgãos genitais, promovendo os seguintes sintomas: corrimento e sangramento espontâneo durante o ato sexual, dor urinar, a cura e tratamento com antibióticos. Então, se é causado por bactéria, existe cura e tratamento com antibióticos, tá? Causa corrimento, corrimenta se você sentir que tem um líquido descendo por você o tempo todo. Número 5. Tricomoníase agora. Infecção na uretra ou na vagina causada por um protozoário. Os sintomas incluem coceira na uretra, corrimentos mal cheirosos e odor a urinar. Pode parar de sublinhar. Então, a tricomoníase é causada por um protozoário. Ele vai te causar coceira, vai te causar infecção e vai te causar muito mau odor, tá? Há medicamentos capazes de eliminar o agente infeccioso, ou seja, a cura, geralmente prescritos para ambos os parceiros sexuais. 6. Agora, HPV ou papilomavírus humano. Também chamado de papilomas, sublinha, ou até mesmo verrugas genitais, que podem aparecer nessa região e são provocadas por mais de 50 tipos de vírus distintos. Os vírus podem alterar as células presentes na região infectada, desencadeando focos de câncer do útero nas mulheres e no pênis nos homens. Então, o HPV ele é um vírus não, né? Mais de 50 tipos de vírus, então ele não tem cura propriamente dita, você pode tratar os sintomas que são relacionados a ele. E ele causa as verrugas genitais. Todo mundo sabe que é uma verruga, só você imaginar uma verruga na parte genital. E número 7, a AIDS. Para a gente entrar na AIDS. Antes de falar sobre a doença, é necessário saber o significado do nome que ela recebe. AIDS ou SIDA, SIDA é português, AIDS é inglês. Procure saber o significado de cada uma dessas letras. Então, eu botei que significado. AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Humana. E HIV, que vem ali embaixo, significa Vírus da Imunodeficiência Humana. O vírus causador da AIDS é denominado HIV. Sublinha. Vírus são organismos microscópicos que não conseguem se reproduzir sozinhos e precisam de células de outros organismos para se reproduzir. Então, o vírus ele entra no nosso corpo e infecta as nossas células, porque eles são parasitas obrigatórios. Infectando as nossas células, eles começam a se reproduzir, tá? Para o vírus sobreviver, né? Agora, vamos entender aonde que esse vírus da HIV se reproduz no corpo humano e por que ele é tão temido assim. 50 agora. Quando o HIV entra no organismo humano, ele encontra algumas células do sistema imunológico para se multiplicar. Nesse caso,
As células-alvo são os linfócitos T, células responsáveis por detectar a invasão de micro-organismos no corpo e ordenar os ataques a elas, ou seja, são células responsáveis pela defesa do organismo. Então, sublinha, é possível concluir que, quando o HIV entra em ação, as defesas do nosso corpo ficam como um exército sem seu comandante. Você pode parar de sublinhar. Consequentemente, as bactérias e os vírus causadores das outras doenças não encontram resistência ou defesa por parte do organismo. Eles se instalam, dando origem a várias doenças e sintomas. São as chamadas doenças oportunistas, pois aproveitam da debilidade do organismo para se instalar. Como assim? O vírus do HIV ela vai se instalar nas nossas células de defesa do nosso corpo, que são chamadas de linfócitos T. Eles se instalando nessas células de defesa, eles acabam inibindo a função dos linfócitos T. E a função desses linfócitos é defender o nosso corpo. Abaixando a defesa do nosso corpo, eles abaixam a nossa imunidade e o nosso corpo fica mais suscetível a outros tipos de doenças, que são mais fáceis de serem pegas. Por exemplo, gripe, seu corpo fica muito febril, seu corpo fica com muitas infecções e tudo mais. É por isso que ninguém morre de HIV, tá? Ninguém morre do vírus HIV. As pessoas morrem por causa das doenças que são mais fáceis de serem pegas no nosso corpo, porque nós temos pouca imunidade causada pelo vírus HIV. A HIV ela não mata a gente, ela mata a gente involuntariamente, por assim dizer, tá? Continuando lendo, sublinha. Logo, não é a AIDS que provoca a morte do indivíduo, e sim uma das várias doenças oportunistas, matando o portador da doença de forma indireta. Pode parar de sublinhar. A transmissão se dá por meio de sangue e das secreções, como sêmen e leite materno. O portador do vírus é chamado HIV positivo ou soropositivo, mas como nem todas as pessoas que contraem o vírus chegam a desenvolver a doença, visto que pode permanecer adormecido no organismo por meses ou até por muitos anos após a infecção, isso faz com que haja uma quantidade muito maior de soropositivos, pessoas que têm o vírus em seu organismo mas não estão doentes, do que portadores do HIV, pessoas portadores da síndrome que apresentam um enfraquecimento muito acentuado das defesas do organismo. Então, você pode ser soropositivo, mas você pode ser um soropositivo tratável, que é pessoas que usam medicamento para poder ter esse vírus inibido no seu corpo. O vírus vai continuar no seu corpo, mas ele vai estar inibido e você não vai passar adiante numa relação sexual. Mas é claro que você não vai fazer uma relação sexual sem proteção, porque existem outros muitos ISTs para você contrair, além de você poder pegar de novo e ter uma segunda dose e fazer o vírus ficar mais resistente. Entretanto, exames laboratoriais permitem detectar a presença do vírus no sangue poucos dias após o contágio. Quando a doença se manifesta, os sintomas mais comuns são dor nas articulações e nos músculos, febres intermitentes, fadiga sem motivo, manchas vermelhas na pele, suores noturnos e perda de peso devido a diarreias. Como os sintomas não são exclusivos da AIDS, é necessário o auxílio de um médico para a confirmação da doença, por meio de exames de sangue para detectar a diminuição da quantidade de linfócitos destruídos pelo vírus. Não existe cura definitiva para a AIDS, ainda que muitas pesquisas estejam sendo feitas e em busca de uma vacina. A prevenção é a única forma de evitá-lo. Então, como é um vírus, é necessário ter uma vacina para poder se controlar ele, tá? Não tem como controlar ele por antibióticos ou remédios, só tem como controlar os sintomas que ele causa. Enfim, falei muita coisa, espero que todos tenham entendido nossa última aulinha, tá? Fico por aqui, me despeço de todos e tchau, tchau.